1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 em diante. Tá com um som esquisito aqui, com o microfone. É o meu microfone? Tem como trocar de microfone ou não é microfone? Dá outro microfone aí, vamos ver se... Som. Acho que melhorou. Dá meu óculos, gente. Ei, meu pai, esqueci no carro. Vai ter que ser assim, aqui. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba, de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e come, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve o fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que estás fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Tá bom. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, a minha necessidade de ser ministrado pelo Teu Espírito. Tu sabes, ó Deus, as minhas limitações e minhas fraquezas, ó Deus, e o quanto eu necessito que o Senhor ministre na minha vida e através da minha vida, na vida de cada um que está aqui, Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai.
Nós dependemos da Tua graça nas nossas vidas, Pai. E eu te peço que nos oriente, no nome de Jesus. Fale conosco. Ministre a Tua palavra na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu contei aqui, domingo, no culto, e que eu fui fazer uma visita. Eu havia feito uma visita durante a semana passada, e algo mexeu muito comigo, por isso que eu resolvi ministrar esta palavra. Eu já havia ministrado ela um tempo atrás aqui, e eu fiquei muito impactado com o que eu ouvi de uma moça com muitos problemas. 3 filhos, uma filha com muito problema. Ela foi dada para adoção. Olha só, uma história terrível, né? Ela foi dada para adoção porque o tio matou a irmã, abusou da irmã. E a mãe foi parar no hospício. Aí ela foi dada para adoção. Aí foi adotada. O casal que adotou se separou. Ela ficou com a mãe adotiva. A mãe adotiva arrumou um outro marido, um rapaz novinho. Ela tinha 12 anos. O rapaz novinho tinha 18. Esse rapaz novinho abusou dela. Ela contou na escola, prenderam o rapaz. E a mãe desentendeu com ela e ela foi para casa-abrigo. Olha que vida, que luta, né? Você vai vendo assim a vida de uma pessoa, dificuldade em cima de dificuldade, luta em cima de luta, aquela coisa. Eu fui ver, ela é muito briguenta, né? Segundo as pessoas. E eu olhei para ela e falei, não é à toa que ela é briguenta. Ela brigou para viver a vida inteira, né? Ela brigou para viver, brigou para sobreviver a este mundo, né? Aí a gente muitas vezes olha para uma pessoa e fala assim, é lá, é um problemático, ou é um rebelde, ou é um cabeçudo, né? Mas a gente tem que muitas vezes olhar a história que existe por trás daquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa não teve os privilégios que você teve. Muitas vezes aquela pessoa não teve a família que você teve, o cuidado que você teve, e passou por situações que até que ela se saiu bem, diante das situações que ela passou, né? Então a gente tem que aprender a não julgar ninguém. Aprender Aí eu perguntei, quando eu vi toda a vida dela, a primeira coisa que ela falou foi assim, eu não gosto de crente. E não gosto de você, viu? Eu falei, não tem problema. Aí eu falei, qual é a sua história? E quando ela começou a contar a história, ela começou a contar tudo isto, né? E aí, queridos, quando ela chega na juventude, ela casou com um rapaz crente. E ela casa com um crente, vai para a igreja, tem filhos, novinha. Só que o marido tem depressão. E na igreja que ela frequentava, eles diziam que depressão é coisa do diabo, então que ele tinha demônio. E o rapaz, novinho, se mata, se suicida. Aí você pega e olha a pessoa com uma vida dessa. Ela foi dada para adoção 2 vezes, ela foi para casa, foi lar destruído, mãe destruída, abusada, né? Quem aqui já passou por umas coisinhas pequenas sabe os traumas que isso causa, né? Tem gente aqui que passou 1/10 disso e precisa ser muito ministrado para receber cura, né? E não é? Eu fiquei olhando para ela e falei, meu Deus, tem gente com 1/10 disso, tem um trauma tão grande, e ela com todo, não é à toa que ela tem todos esses problemas, né? E aí casa com um rapaz crente, vai para a igreja, né? A vida está ajeitada. Só que aí o rapaz tem depressão e eles pegam e falam que lá que é demônio. E esse rapaz se mata. E para piorar a situação, no velório vai uma equipe da igreja e pergunta, ele morreu de morte matada? Ele morreu ou ele se matou? E ela diz, aí, ele se matou. Eles viram as costas e vão embora. E proíbe ela de ir na igreja.
Falou que aquele espírito tinha passado para ela e para as filhas. Então, na hora que ela mais precisava, ela foi impedida de ir à igreja. Na hora que ela precisava de ser acolhida, apoiada pelos irmãos, ela foi rejeitada por pura ignorância. A gente não pode culpar essas pessoas porque elas estão fazendo simplesmente o que elas aprenderam. Porque também, se você não julga uma pessoa que passou por isso, começa a julgar os irmãos, né? A gente cai no mesmo erro de julgamento. Eles simplesmente estão fazendo isso porque fizeram isso, porque eles estão fazendo o que eles aprenderam, não é? Eles estão cumprindo o que eles aprenderam. Só que nós temos que pensar também que a ignorância pode causar males. Amém? Por isso que nós temos que, primeira coisa, entender que nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos ser pessoas tapadas. A Bíblia fala assim: errais e não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não é? A mistura perfeita é conhecimento da palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá discernimento, sabedoria, e a palavra abre a sua mente. A palavra abre o seu entendimento. E nós precisamos disso, para não fazer besteira, para não botar minhoca na cabeça, ou para não inventar coisas que não existem, ou crer em crendices que não existem. Amém? Eu creio que o Espírito Santo, ele abre a sua mente, ele abre a minha mente. Se a gente tiver maturidade e buscar Deus, ele abre a nossa mente. Nós não podemos ser pessoas dogmáticas, fechadas. A tendência do ser humano é ele se fechar e começar a determinar o que é certo e errado, é assim, eu não aceito, é desse jeito. E muitas vezes uma religião cria isso, cria dogmas. E aí a pessoa entra naquilo, né? E é desse jeito e acabou. E aí cria-se coisas como essa. Já pensou, essa menina, ela poderia ter tido um futuro totalmente diferente se aquela igreja tivesse uma mente mais aberta, tivesse um entendimento maior da palavra de Deus, porque é uma igreja que não estuda a palavra, e conhecesse melhor a palavra e acolhesse aquela moça. A vida dela teria sido totalmente diferente. Só que, veja bem, nós não temos que julgar o que eles fizeram, nós temos que ver a nossa vida. E você pode ser diferente, ajudar a vida das pessoas. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você for diferente, você pode ajudar muita gente. Se você tiver uma cabeça boa, você pode ajudar muita gente. Depressão não é coisa do diabo. Ou pode até ser. Existe, no meu entendimento, se tem alguém que discorda também, não tem problema com isso, mas eu entendo que depressão, existe 3 tipos de depressão. O homem é feito de espírito, alma e corpo. E existe 3 tipos de depressão. Existe a depressão do espírito, que a pessoa pode até estar oprimida, ter um problema espiritual, está debaixo de uma opressão, de uma depressão espiritual. Existe a opressão da alma, dos sentimentos, que a pessoa, ela de repente, ela pode estar debaixo de um problema, e grande parte da depressão talvez seja a alma. Ela, que nem, por exemplo, depressão pós-parto. Pode ser a crise de ter um filho, aquela coisa toda, né? Então a pessoa pode passar por uma depressão, que é um problema da alma. A depressão dela pode ser de origem espiritual, e a depressão dela pode ser de origem física. Tinha uma irmã aqui na igreja, rapaz, mas dava um trabalho para nós, e vai daqui, vai dali, e ora. E se você visse ela naquela situação dela, parecia que ela estava endemoniada. Chegou eu e o marido dela ficar segurando ela assim numa cama, parecia que uma endemoniada. E aí vai daqui, vai dali. Nós descobriu que faltava uma enzima no cérebro dela, e a falta daquela enzima causava todo esse transtorno na vida dela e na nossa, né? Porque olha, não era brincadeira. Aí você expulsa, não sai. E foi, meu Deus do céu, perdi o poder. Já não tem mais poder, meu Deus do céu, né? Mas aí vai daqui, vai dali, já não tem mais unção do Espírito Santo. E aí vai daqui, vai dali, faltava uma enzima no cérebro dela,
e fez um tratamento, repôs a tal da enzima e ela não teve mais crise. Então, depressão, ela pode ser física, ela pode ser emocional ou ela pode ser espiritual. Mas tem, e você pode ter. Crente pode ter depressão. Esse negócio de falar que crente não tem depressão, ou crente, quem tem Jesus não passa luta, ou quem tem Jesus não tem depressão, não é verdade. A gente pode ter depressão. E é justamente esse texto que eu comecei a meditar nele há muitos anos sobre isso, né? Elias era um cara tremendo. Elias era o cara. E se você pensar numa pessoa que tinha unção, essa pessoa era Elias. Elias enfrentou, você imagina, Elias enfrentando Acabe, que era rei de Israel, e Acabe vira para ele e fala assim: você é perturbador de Israel. Ele enfrenta o rei e fala: perturbador de Israel é tu e tua casa. Ele era um cara que ele não tinha medo. Ele era um cara que enfrentava situações. Aí num dado momento ele chama os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, reúne tudo e fala assim: olha, eu vou orar e vocês vão orar também. O Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. E aí ele pega, restaura o altar do Senhor que estava em ruínas, arruma tudo, e aí ele fala assim para os profetas de Baal: vai vocês primeiro, ora isso, o Deus de vocês responder com fogo, o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal então faz a maior prosopopeia e faz lá as rezas deles, se corta, se machuca e chama Baal, e nada de fogo aparecer. E ainda Elias tirava sarro. Elias falava assim: ora mais alto, quem sabe eles não estão ouvindo, né? Ou talvez saíram de férias, né? E o cara estava de boa, né? Estava numa boa ali, tirando o maior sarro ainda nos profetas de Baal. Ora mais alto aí, ó. O Deus de vocês não está ouvindo. E eles oram, e eles pintam, e bordam, e faz, e nada acontece. Aí ele pega, coloca o cordeiro em cima do altar, manda derramar água. Olha só, manda derramar água, mais água. Aí ele fala uma frase que para mim é fantástica. Ele fala assim: fique hoje sabendo que há um Deus em Israel e que este Deus responde com fogo. E veio fogo do céu, consumiu o holocausto e lambeu até a água. Tremendo ou não é tremendo? Ele manda matar os 400 profetas de Baal. Ele enfrenta. O cara é da unção. O cara era do fogo. Mas passam-se os dias, Jezabel fica sabendo e manda um recado para ele: ó, vou fazer contigo o que você fez com meus profetas. Vou fazer contigo o mesmo que você fez. E ele fica com medo. Aí eu te pergunto: um cara que enfrentou 400 homens vai ter medo de uma mulher? Ai, porque o espírito de Jezabel é poderoso. Até que quiser crer dessa forma, eu não vejo problema. Mas, porque Jezabel, porque... Um cara que enfrentou, que viu o poder de Deus se manifestar como ele viu. Ele orou, por 3 anos não choveu. A intimidade que ele tinha com Deus, a autoridade. Vocês acham que o espírito de Jezabel intimidou ele? Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar que um homem daquele nível de experiência ficou com medo de uma mulher porque ela tinha um espírito de Jezabel. Era própria, né? Eu não consigo acreditar nisso. Sabe o que acontece, queridos? E foi aonde Deus começou a ministrar no meu coração. Por mais forte que você seja, você vai atravessar o dia da fraqueza. Por mais poderoso, forte que você seja, você vai ter o dia da fraqueza.
Você vai ter o dia da angústia, você vai ter o dia da insegurança, você vai ter o dia em que o cansaço, você imagina o estresse que ele estava, você imagina a situação que ele enfrentou, causou um estresse. Ele veio de uma vitória muito grande. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu venho de uma vitória, tal, estou cheio de autoridade. Mas ele também, aquilo ali causou um estresse na vida dele. E muitas vezes, mesmo que você esteja tendo vitórias na sua vida, tem momentos que, apesar das vitórias, te bate a insegurança. Quem já passou por isso? Te bate a insegurança, te bate o medo do amanhã, o medo da vida, o medo se vai dar certo, o medo se o que a gente está fazendo vai funcionar, o medo de que se a gente está realmente fazendo a coisa certa diante de Deus, o medo de que se a gente vai ter vitória, e bate. Meu Deus do céu, se Elias, que era Elias, que tinha todo aquele poder, passou por isso, nós não vamos passar? E aí acontece o que com ele? O medo tem uma sequência. Ele teve medo, e a primeira coisa que ele fez foi ir para o deserto. E a gente faz isto. A primeira coisa, quando bate a insegurança na gente, bate o medo, bate a aflição, bate aquele sufoco interior, né? Aquela coisa aqui dentro, é a gente fugir para o deserto, não é verdade? O que é o deserto? Deserto é solidão. A gente muitas vezes vai para lugar onde a gente fica sozinho, a gente procura fugir das pessoas, a gente procura fugir dos relacionamentos, a gente procura fugir das conversas, porque a gente vai para o deserto. Ele larga o servo dele lá, o discípulo dele, e vai para o deserto. Quer ficar sozinho. Quem aqui já quis ficar sozinho? Quem aqui já, num determinado momento da vida, fala assim, eu quero ficar sozinho, eu quero sumir. Eu ouço tanto isso, pastor, eu quero sumir. Teve um irmão que virou para mim e falou assim, ele falava tanto isso, ele chegava no meu escritório e falava assim, pastor, eu quero sumir. Um dia eu enchi o saco com isso, cansei dessa história. Ele falava assim, toda hora, ele vinha, eu quero sumir, pastor, eu quero sumir. Eu falei, você quer sumir? Eu quero, pastor, não aguento mais. Não aguento mais minha mulher, não aguento mais, eu quero sumir. Eu falei, eu sumo com você. Ele olhou para mim, eu falei, eu sumo, rapidinho, arruma a mala. Ele levou um susto, olhou para ele, pô, arruma a mala. Falei pro Osmar, falei, pega teu carro lá. Liguei lá no Vale da Benção, em Sorocaba. Falei, ô pastor, é uma missão que tem. Vocês estão precisando de um voluntário? Nós estamos precisando de um voluntário. Eu falei, estou mandando. Ai, glória a Deus, resposta de oração. Eu falei, da minha também. Aí catei o carro, botei o irmão com a mala dele, e eu e o Osmar fomos lá em Sorocaba. E o irmão, assim, ó, ele não podia voltar atrás, porque ele falou tanto para mim que queria sumir. Como que ele é? Homem é homem, quer sumir, agora vai sumir, né? Que ele não podia falar, agora eu não vou, né? Aí fui, larguei ele lá e vim embora. Falei, fica aí, meu irmão, Deus te abençoe. Uma semana depois ele me ligou, pastor, pode vir buscar. Já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Isso daqui é uma faculdade para mim. Aí fui buscar ele, uma semana depois, nunca mais ele falou para mim que queria sumir. Mas a gente, muitas vezes, a gente fala isso, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu não aguento mais essa vida. A pressão faz a gente, muitas vezes, a situação, querer isso. E, queridos, muitas vezes nós entramos em depressão. Isso é depressão, muitas vezes, se você deixar, você vai para um deserto. Você começa a se afastar das pessoas, você começa a se afastar de relacionamentos, você começa a se afastar da própria família, e você começa a ficar fechado. Eles falam que homem tem uma casinha, né? Já vi isso daí, o Sérgio que veio com essa história, depois já vi um monte de falar que o homem tem uma casinha, uma caixinha vazia, e que o homem precisa entrar nessa casinha, na caixinha vazia de vez em quando. Então, mulheres, quando o seu homem tiver, o seu marido, assim, num lugar que você não sabe onde ele está na caixinha vazia.
É verdade. Eles falam que o homem, mulher não tem caixinha vazia, as caixinhas é tudo cheio. Mas o homem tem uma caixinha vazia. É verdade isso. O homem tem uma caixinha vazia. E o homem precisa... Você acha, por exemplo, que ele está assistindo televisão, ele não está nem vendo a televisão. Ele está ali em lugar nenhum. Quem já viu o homem assim? Ele está ali só de corpo presente. É a caixinha vazia. O homem precisa entrar na caixinha vazia de vez em quando e ficar lá. Mulher, se você não deixar ele ficar na caixinha vazia, ele vai ficar nervoso. Deixa ele quieto. Ele tem que reciclar a mente dele. O problema é entrar na caixinha e não sair mais. A depressão faz o cara entrar na caixinha e ele não sai mais. Aí ele mora na caixinha. Não pode. Se tem um homem do teu lado, diga para ele, não more na caixinha. Não pode morar na caixinha. Mas a mulher também vai para o deserto. Homem e mulher. E quando você vai para o deserto, acontece uma terceira coisa. Você começa a pedir a morte. A depressão leva o homem, a mulher, a um desejo de morrer. Quando a pessoa está com depressão, ela começa a perder o desejo de viver. Ela começa a perder o desejo. O que é o desejo de viver? Quem vive tem esperança. Quem vive tem futuro. A gente perde a expectativa de futuro, a esperança de viver. A pessoa perde, quer morrer, quer desaparecer. Eu fui visitar a irmã, agora ela morreu, mas ela não morria de jeito nenhum. Uma irmã de idade, como chamava a irmã? Dinorá. E essa irmã Dinorá teve câncer. Quando os filhos estavam pequenos, ela orou para Deus dar 15 anos para ela, pelo menos educar os filhos cresceu, ela não morreu. Ela teve outro câncer e ela enfrentou aquilo, enfrentou outra coisa. E a mulher era ativa, 70 anos de idade, a mulher ativa e fazendo as coisas. E a mulher pegou outra vez câncer e está doente. Aí ela morava num sítio aqui em Brodowski, eu fui lá visitar ela, falei, agora é despedida, porque ela já passou por muita coisa, agora a mulher vai morrer. Senhora já quase beirando 70 e tantos anos. E eu cheguei lá, queridos, eu me assustei com a cena. Ela estava tomando corticoide, ela parecia uma pipa, assim, ó, de inchada. Sentada numa poltrona, eu fiquei em choque, olhando aquela mulher naquele estado. E eu falei, nossa, agora eu vou despedir dela, né? Que ela vai partir para o Senhor. Ela falou assim, pastor, eu estou com uns planos para o ano que vem. Olhei para ela, falei, pensei que plano para o ano que vem. Porque, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o que mais. Eu falei, Jesus da glória, eu estou pensando que ela já está dando tchau. E ela cheia de planos. A mulher não morreu. Sabe por que ela não morreu, queridos? Porque ela tinha expectativa de vida. Ela sonhava com a vida, ela queria viver. Amém? Aí a última ideia dela, o Zé Leandro está aqui, ainda coloquei para fazer. A hora que ela achou assim, que ela se convenceu que ela ia partir, ela queria gravar os testemunhos. Ela veio aqui e falou, pastor, eu vou partir, mas eu preciso gravar meus testemunhos para não perder. Aí botei o Zé Leandro para gravar ela. Ela queria deixar os testemunhos para a posteridade. Ela já estava pensando no pós-morte. Ela estava pensando na vida dela na terra, o testemunho dela no pós-morte. Por quê? Porque ela tinha vida. E a pessoa com depressão, ela perde a expectativa de vida. Ela vai para o deserto. E Elias, aquele medo, aquela insegurança levou ele para o deserto. O deserto levou ele a desejar a morte. A morte, esse tipo de desejo de morte, preste atenção, esse tipo de sentimento dá sono. O desânimo, a pessoa começa a dormir. Elias dormia. E a pessoa, quando entra nesta fase, ela começa a dormir descontroladamente. Ela só quer dormir, porque ela não quer que o mundo, ela não quer viver. Então ela começa a dormir. Ele dormia, um anjo veio, acordou ele, falou, come. Ele comeu, dormiu de novo, porque ele estava desistido. Agora,
o que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte, queridos, se Elias passou por isso, você não passa? Se Elias passou por essa situação, quem somos nós para bater no peito e falar assim, eu não passo por isso, eu sou forte, eu não enfrento situações assim, eu sou ungido, eu sou espiritual. Meu irmão, se Elias, ele teve medo, foi para o deserto, pediu a morte e só queria dormir, eu e você, meu irmão, quem somos nós? Perdendo é nada. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar depressão, todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós entramos num período maior ou menor na vida de depressão, todos nós passamos por depressão na vida, todos nós enfrentamos esse tipo de sentimento, ou em maior ou menor grau, mas nós enfrentamos, e aí a gente vai, e a gente quer dormir, e quer sumir, e aí ele queria a morte. E outra coisa, ele dizia assim, eu estou só. Estou só. Ele repete isso várias vezes. Só fiquei eu. É engraçado. Quando a pessoa está assim, ela pode estar no meio de uma multidão, ela se sente sozinha. Quando a pessoa está assim, ela acha que ninguém está ligando para ela, que ninguém se importa com ela. Ela está no meio de uma multidão e ela se sente sozinha. Não é, Lourdes? A minha irmã está só assim com a cabeça, porque ela passou por depressão. Nem dormir queria. Porque a pessoa começa a se sentir sozinha e vem uma solidão muito grande. E o que Elias mais fala é, eu estou sozinho, só fiquei eu estou sozinho, eu estou sozinho. E ele fica lá. Mas a história linda não é Elias. A história linda é Deus. O lindo dessa história não é Elias, é Deus. Sabe por quê? Em momento algum, Deus repreende Elias. Em momento algum, Deus chama a atenção de Elias. Em momento algum, Deus reprova Elias. E a pior coisa que tem, queridos, preste atenção, é quando nós estamos numa situação desta e a gente acha que Deus está nos reprovando. A pior coisa que tem é quando a gente está numa situação difícil, a gente acha que Deus está nos rejeitando. A pior coisa que tem é quando você está numa situação desta e você acha que Deus está te desqualificando, te rejeitando. Eu não sirvo para Deus, eu não sirvo, porque eu sou assim. Deus não me aceita, ou Deus não me quer dessa maneira. Eu não sou forte, eu não sou o bom o suficiente, eu não sou capaz, Deus não me aceita. Este é o pior sentimento. É quando a gente pensa, e o diabo trabalha muito nisso, a gente pensa que por causa da nossa situação, Deus está nos descartando. Olha que Deus, esse é o teu Deus, esse é o teu Deus, teu Pai. Ele manda um anjo. Ele não chama a atenção de Elias, ele manda um anjo. Ele manda comida. Olha que chique, fast food. Ele manda, Deus manda comida para ele. E ó que comida, porque o camarada comeu e andou 40 dias e 40 noites. Comida ungida. Deus manda comida. Deus manda um anjo. E o anjo não vai embora, ele dorme, o anjo vai, acorda, vamos. O tempo todo, Deus impulsiona Elias para sair do deserto. O tempo todo, Deus impulsiona Elias em direção ao monte, que era a presença dele, da graça dele. O tempo todo, é isso que Deus faz na sua vida, preste atenção. Você está no deserto, te deu depressão, você está no deserto, a sua vida não está legal, dá vontade de morrer, dá vontade de sumir, dá vontade de só dormir. O que Deus faz? Manda os anjos para te alimentar, Ele te empurra para sair do deserto. É isso que Deus faz com você o tempo todo. Lá na frente você vai enxergar que Deus nunca te abandonou e a vida inteira Ele trabalhou para te empurrar e para te tirar do deserto.
E naqueles momentos em que você achou que você estava sozinho, era onde Deus estava mais presente, te empurrando, para você sair do deserto e ir para o monte. Deus não desiste de você. Deus não desiste da sua vida. Deus não te reprova nem te condena, mas Ele te empurra para o monte do Senhor. Ele te empurra para a presença dEle. Mas aí no monte tem uma caverna, e a gente é muito assim, né? Ele entra na caverna, e a gente muitas vezes, diante da situação, o negócio está tão ruim para o nosso lado, que o primeiro buraco que a gente encontra, a gente entra, né? Não é assim? O negócio está tão ruim para o nosso lado, que o primeiro buraco que a gente encontra, a gente entra. E ele entra na caverna. E o Senhor vem. E aí, preste atenção. Elias estava acostumado com Deus de fogo. Elias estava acostumado com Deus de poder. Um Deus que se manifestava com fogo e poder. E olha o que Deus faz. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Sai da caverna. E aí vem um vento tremendo. Aquele vento quebrando tudo. Mas Deus não estava no vento. Aí vem um terremoto, chacoalhando tudo. Deus não estava no terremoto. Aí vem uma brisa suave. Vem um fogo poderoso. Estou tentando lembrar o que está faltando. Um fogo poderoso. Deus não estava no fogo. Aí veio uma brisa suave. E de uma maneira mansa, Deus fala assim para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele abre o coração. Sobrou só eu estou sozinho. Só estou eu, estou sozinho. Sabe o que acontece? O Deus que se manifesta com fogo, Pentecostes, o Deus que faz coisas tremendas e barulhentas na sua vida, e que nós precisamos que Deus chacoalhe a nossa vida, que Deus arrebente com a nossa vida, que Deus mande fogo, poder. Tem alguns momentos na nossa vida que o que nós precisamos é da brisa suave da graça de Deus. Nós precisamos do poder do fogo de Deus, mas você precisa da graça de Deus na sua vida. Você precisa muitas vezes receber o abraço de um irmão, porque se aquele irmão faz parte do corpo de Cristo, e quando ele te abraça, é o corpo de Cristo te abraçando. Você precisa de um abraço. Muitas vezes nós precisamos de um ombro. Muitas vezes nós precisamos de um abraço. Nós precisamos da brisa suave da graça de Deus para acalentar o nosso coração. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por depressão, num nível ou no outro. Deus não te rejeita nem te condena. Todos nós necessitamos da graça e do amor de Jesus para sair dessa situação. Todos nós necessitamos. Muitas vezes, um abraço de um irmão ministra muito mais do nosso coração do que uma oração poderosa. Muitas vezes alguém te ouvir naquele momento difícil vai te ajudar muito mais do que se Deus mandasse fogo sobre a sua vida. Nós precisamos, preste atenção, uns dos outros. Você precisa, para atravessar essas situações, para enfrentar essas situações e trazer cura no seu coração. A graça de Deus vem na sua vida de uma maneira suave, para manifestar o amor dele na sua vida. O teu Deus é um Deus de poder, é um Deus de fogo. Esse é o teu Deus. É um Deus que responde com fogo. Mas o teu Deus, acima de tudo, é o seu Pai, que te entende, que te compreende e que te abraça nos momentos certos. Quando você estiver lá no deserto, pode ter certeza que Ele vai mandar um anjo para cuidar de você. Quando você estiver lá no deserto, pode ter certeza que Ele vai te alimentar. Quem aqui já passou pelo deserto e nas situações mais difíceis da sua vida, Deus mandou alguém para tocar na sua vida, para te alimentar, para te dar alívio?
Deus coloca anjos na nossa vida. E Deus sempre vai, de alguma maneira, te empurrar para fora do deserto, para o monte do Senhor. Deus sempre vai fazer isso na sua vida. E Ele vai sempre se manifestar, presta atenção. E nisso, o Rubão falou uma coisa aqui muito importante. Ele falou assim que lá no presídio, quando ele falou para perdoar o pai, tinha pessoas que rolavam no chão. É muito importante as pessoas ir no presídio e conhecer a realidade daquilo. Ali não é apenas bandidos, ali são pessoas muito feridas, que machucam porque foram machucados, e rolar no chão por causa de um pai. Nós temos muita dificuldade, preste atenção, nós temos muita dificuldade em se relacionar com Deus como pai, porque muitas vezes nós não conseguimos ter este relacionamento com o nosso pai, mas Deus é o seu pai, Ele te entende e te compreende, e é na brisa suave da graça dEle que Ele te abraça e alimenta a sua alma e acalenta a sua alma. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero fazer um apelo. Se você tem passado algum tipo de depressão, de luta, vem para frente. Eu quero ministrar na sua vida. Pode diminuir a quantidade de iluminação, para o pessoal ficar mais à vontade. Se você tem enfrentado algum tipo de luta na sua vida, vem para frente. Nós vamos ministrar. Ter depressão, pode acender um pouquinho, acende as laterais pelo menos. Ter depressão, querido, se Elias teve, a gente não precisa de ter vergonha de ter depressão. Qualquer um pode ter. Eu vejo pastores com depressão. Vem mais para frente. Se você tem alguma dificuldade, tem passado por alguma luta, por depressão, vem para frente. Nós vamos orar por você. Pode vir.